E aí, nação rubro-negra? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias diárias e exclusivas sobre o Mengão. Para ficar ligado nas notícias do nosso Mengão, curta, comenta e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado a todas as notícias do Mengão. Se liga porque o Flazoeiro vem com um caminhão cheio de notícias do nosso Mengão. E depois do discurso do técnico Felipe Luiz, que expôs toda a situação com o Pedro, o empresário do jogador garantiu que vai para o mercado buscar uma proposta para tirar o jogador do Flamengo. Muita gente já falando da Leila Pereira, levá-lo para o Palmeiras. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Matheus Gonçalves no Cruzeiro. Essa semana deve ser decisiva para o futuro do jogador e vou trazer o boletim médico envolvendo Ayrton Lucas e Alexandro. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão. E que história é essa da Leila fazer uma proposta para tirar o Pedro do Flamengo? Eu vou falar sobre isso e vou trazer todas as notícias e informações do nosso Mengão. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Agradecer, ontem nós chegamos à incrível marca de 2.490.000 inscritos, estamos quase chegando ali em 2,5 milhões, mas eu queria pedir, você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajude muito no nosso trabalho, ajude muito no nosso crescimento e como eu sempre digo aqui, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, beleza? Ontem o Flamengo ganhou do São Paulo por 2-0 no Maracanã e durante a partida, o Flamengo acabou perdendo 2 jogadores, né? O Ayrton Lucas, que saiu ali no segundo tempo, e o Alexandro, que saiu aos 7 minutos do primeiro tempo. O Alexandro foi o seguinte, ele sentiu a coxa, e o Ayrton Lucas, numa dividida, tomou um corte na canela, meu amigo, de 8 centímetros, e o corte ficou profundo a ponto de aparecer o osso do jogador. O Flamengo soltou um boletim médico explicando a situação de ambos os atletas. Alexandre, o jogador, sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo, de Flamengo 2, São Paulo 0, e será submetido a exames de ressonância magnética nesse domingo, ou seja, hoje, dia 13, o jogador vai fazer exame. Ayrton Lucas foi o seguinte, o lateral esquerdo sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo, na vitória de 2-0 sobre o São Paulo. Resultado de uma lesão corto-cuntosa de aproximadamente 8 centímetros. Cortosa, vou falar aqui o português, claro, um corte, 8 centímetros. O jogador recebeu anestesia local ainda no vestiário, onde o médico do Flamengo, Dr. Fernando Sasaki, realizou uma limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo em que, em seguida, o atleta foi encaminhado para um exame de raio-x que descartou fratura na região. Ayrton Lucas foi levado para o Hospital Barra d'Or, onde será submetido a um procedimento no centro, onde foi submetido a um procedimento no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por no mínimo 48 horas para a administração de antibióticos e prevenção de infecções, ou seja, deixa eu explicar a vocês. O que acontece é o seguinte, Ayrton Lucas tomou uma pancada, aquele corte, apareceu o osso, foi pro vestiário, anestesia local, curativo, hospital, raio-x, tem fratura? Não, beleza, vai ter que fazer dá ponto, né? Vamos falar português claro, só como o corte foi muito profundo, chegar a aparecer o osso na canela, esse procedimento vai ser feito no centro cirúrgico e logo depois ele vai ficar ali internado pelo menos por 48 horas para evitar infecção ou qualquer outra coisa, qualquer piora nesse machucado. Bom, pronto, falei o português claro. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui agora, falar sobre a situação de Matheus Gonçalves, antes de eu entrar no assunto Pedro, porque já está se falando nos corredores do Flamengo a possibilidade do Flamengo ter desistido da negociação
do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Os empresários do jogador e o jogador trata a negociação como certa e a expectativa que o Matheus Gonçalves viaje para Belo Horizonte na próxima terça-feira. O que aconteceu foi o seguinte: o Flamengo se acertou com o Cruzeiro, ponto. O Cruzeiro correu atrás dos documentos, assinou a parte deles, o jogador assinou a parte deles, o documento está na mesa do presidente Luiz Eduardo Batista. E aí, o Flamengo não assinou o documento, mas oficialmente o Flamengo também não pegou o telefone e ligou lá para o Cruzeiro para avisar que desistiu do negócio. O Flamengo não fez isso. Ou seja, a expectativa é que a negociação ela ainda tenha um desfecho, no caso positivo para o Cruzeiro, apesar da pressão de muita gente dentro do Flamengo reclamando que o Flamengo está vendendo o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, ainda que 50% do jogador, mas o jogador está indo para o Cruzeiro e até ontem o Cruzeiro estava empatado com a gente em número de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai jogar hoje contra o Ceará, contra o Grêmio, na verdade. O Cruzeiro joga hoje contra o Grêmio e aí, se vencer o Grêmio, empata com a gente novamente em número de pontos. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. Por falar em empatar com o número de pontos, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro e hoje o Flamengo tem 22 gols de saldo. O Flamengo, como líder do Brasileirão, tem 22 gols de saldo. Se você for igualar esse número, seria preciso juntar o saldo de Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras, Bahia, Fluminense, todos os times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro para poder igualar o saldo de gols do Flamengo, pelo menos até ontem, né? Até essa 14ª, na verdade, rodada. O Flamengo deve 13ª, né? O Flamengo deve a 12ª rodada, que não jogou contra o... Não, é 13ª mesmo. O Flamengo jogou até a 12ª contra o Fortaleza, a 13ª seria contra o Sport. O Flamengo está devendo esse jogo, é o jogo que o Flamengo tem a menos. Então, até a 14ª rodada, o Flamengo tem 22 gols de saldo. Se você juntar todos os clubes que estão no G6, teria que somar o saldo de todos eles para poder bater o saldo do Flamengo. Bom, falar agora sobre a situação do Pedro. Gente, meu Deus do céu. Todo mundo viu o que aconteceu ontem. O técnico Felipe Luiz, ele falou que a atitude ou as atitudes do Pedro na última semana beira o ridículo. O técnico Felipe Luiz, ele falou a forma que o Pedro corre, a forma que o Pedro anda, o deboche do Pedro. O técnico Felipe Luiz, ele foi para a coletiva ontem e expôs toda uma situação, e meio que assim, cara, pelo que eu entendi, tá? O Felipe Luiz já tinha conversado, já tinha trocado ideia, já tinha chamado, já tinha meio que tentado de tudo com o cara, e o cara meio que apertou o botão e não quer mais saber. O Felipe Luiz chegou a dizer que o Pedro tem os piores números dos treinos do Flamengo, que o Pedro não bate nenhuma meta no treino. Cara, assim, o Felipe Luiz, ele simplesmente expôs tudo, assim, que acontece com o jogador hoje dentro do Flamengo. Muita gente a favor do Felipe Luiz, muita gente contra o Felipe Luiz por tudo que ele falou. Inclusive, eu até queria perguntar a você, torcedor rubro-negro, sobre isso. Você é a favor ou contra o que o técnico Felipe Luiz fez ontem? Você concordou ou você discorda da atitude do treinador? Coloca nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. Mas, independente de qualquer coisa, o Felipe Luiz fez, assim, tudo o que precisava se fazer, ou o que na cabeça dele precisava se fazer. Falou que o Pedro não treina bem, falou que os números do Pedro no GPS estão muito ruins, está abaixo de todo mundo, que ele está perdendo em números para todo mundo, e que a forma que ele anda, a forma que ele corre, o deboche, usou essas palavras, falou que as atitudes do jogador essa semana beira o ridículo, e por conta disso ele trouxe aquilo ali e expôs. Pois bem, logo depois da entrevista coletiva do Felipe Luiz, veio a informação, foi até o Vene que postou, que o empresário do Pedro já estava garantindo que os empresários, ou um dos, né, vai para o mercado para buscar uma proposta e trazer para o Flamengo na ideia de tirar
o jogador do Flamengo. Ou seja, os empresários do Pedro já estão se articulando para tirar o Pedro do Flamengo. Cara, eu entrei na rede social e muito palmeirense pedindo o Pedro no Palmeiras. Deixa eu só explicar para vocês qual é a situação. Em 2022 ou 2023, 2022, na verdade, o que aconteceu foi que o Pedro estava no banco e a Leila ofereceu pelo Pedro no banco 120 milhões de reais. É um desejo, o Pedro sempre foi um desejo do técnico Abel Ferreira. Ponto. E a Leila, ela é apaixonada, eu posso dizer assim, vocês estão entendendo a maneira que eu estou dizendo, no futebol do Pedro. Eu estava lembrando, quando eu comecei a ver isso ontem, de quando eu estava na Inglaterra cobrindo seleção brasileira, que a Leila era a chefe da delegação, e eu falei com ela, falei, vem cá, tá se falando muito no Brasil de você levar o Gabigol e tal. Ela falou assim, olha, eu gosto muito do Gabigol, mas eu gosto muito... Ela falou isso pra mim, eu gosto muito mais do Pedro. Então, ela gosta do futebol do Pedro, ponto. E começou a se falar disso ontem, assim, movimento de torcida, tá? Muito do Palmeiras contratar o Pedro. Flazoeiro, e aí? E aí é o seguinte... Eu acho muito difícil que nessa janela o Palmeiras faça uma proposta para contratar o Pedro. Por quê? O Pedro ele já disputou 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, ele não pode jogar em nenhuma equipe do futebol brasileiro o Campeonato Brasileiro. E o Pedro também já entrou em campo pelos 2 jogos na terceira fase da Copa do Brasil. Então ele também não pode disputar a Copa do Brasil. O Palmeiras está no Brasileiro e o Palmeiras está na Copa do Brasil. Será que valeria a pena, por exemplo, para a Leila vir ao Flamengo, contratar o Pedro, pagar uma bagatela de dinheiro pelo jogador e contar com ele apenas na Libertadores? Então, se a Leila vier, se ela fizer uma proposta realmente, que agora tem a chance, se ela fizer uma proposta, se ela vier realmente, o Pedro não pode jogar pelo Palmeiras, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil, apenas a Libertadores. Não sei se do ponto de vista financeiro valeria a pena. O que pode acontecer é o seguinte, ela fazer a proposta e dar esse tempo de 5 meses aí até o final do ano para o jogador se recuperar e ficar 100%. Só que para ela não valeria muito a pena porque o Paulinho vai precisar operar. Então ela precisava para ontem contratar um atacante. Ela precisava para ontem contratar um centroavante. Então, tem a situação do Paulinho, tem a saída do Estevão. Então, assim, ela não tem esse cara. E não tem como ela se dar o luxo de vir contratar um jogador que é caro no Flamengo e levar para lá só para jogar Libertadores e esperar chegar ao final da temporada para poder jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro do ano que vem. Então, a situação é essa. Vai chegar a proposta para o Pedro, porque provavelmente algum clube vai fazer proposta pelo Pedro, mas acho muito difícil que essa proposta ela venha daqui, do futebol brasileiro. Eu acho muito difícil que algum clube do futebol brasileiro queira bancar, essa é a palavra, ter ele fora do jogo até o final no Campeonato Brasileiro, fora do jogo até o final na Copa do Brasil, para jogar só a Libertadores ou só a Sul-Americana. Acho muito difícil, mas proposta, acredito que vai vir, mas o futuro do Pedro deve estar desenhado para fora do Brasil. O futuro do Pedro deve estar desenhado para o exterior, e aí pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu. Vai para o exterior, fica um tempo, volta, no caso, para algum outro time brasileiro. Bom, gente, o vídeo ficou até mais longo hoje, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, na humildade, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, não deixa de responder se você concordou ou não com a atitude do técnico Felipe Luiz, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.